eu quero produzir 3 tipos de criação diferentes no mesmo local, isso é possível? Essa é uma pergunta que muitos fazem, muitos têm essa dúvida. Será que eu consigo regularizar dessa forma? É possível criar diversos tipos de criação no mesmo ambiente, na mesma estrutura? Hoje nós vamos tirar essa dúvida e resolver de uma vez por toda essa indagação que muitos fazem. É ou não é possível criar 3 manejos diferentes? Corte, pintinhos, franguinhas, poideiras no mesmo ambiente. Qual a distância adequada? Isso é muito importante. Vamos tirar essa dúvida? Comenta aí embaixo se você tem essa dúvida. Inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Nos siga no Instagram, @CriatorioNeves, porque lá tem o nosso dia a dia. Tudo sobre avicultura e também essa vida aqui na roça, que é bem bacana. Vamos ao vídeo. Quando pensamos em iniciar uma criação de galinha para corte, para postura, etc., criação de galinhas de raça, surgem diversas dúvidas e muitas pessoas fazem da forma incorreta, como eu também fiz, tá? Não estou isento disso. Fazem da forma incorreta as construções, constroem os galpões de forma errada, colocam a estrutura de forma incorreta, altura, tela e diversos outros fatores que são importantes para a criação. Às vezes a gente faz do jeito que a gente quer e acaba depois tendo problemas, tendo que talvez reformar, destruir, refazer, não poder utilizar porque fez da forma incorreta. Então por isso temos que pesquisar bastante. Aqui no Criatório Neves vocês recebem dicas diariamente sobre diversos temas aí da avicultura e da vida na roça, o que a gente vai aprendendo, a gente vai passando para vocês. E uma delas é o local onde você vai criar as aves. Eu posso criar mais de uma raça diferente? Isso é possível? E tem alguns pequenos detalhes que se deve observar na relação à construção do aviário, a construção do galinheiro. E hoje eu vou passar para vocês algumas dicas sobre construção do galinheiro, para vocês de uma vez por todas tirarem isso da cabeça e conseguirem construir e fazer a sua granja, o seu criatório, o seu aviário de forma certa, legal, e se depois vocês quiserem regularizar, esteja de acordo. Então vamos lá. Quanto à localização do aviário, ele deve estar localizado em local tranquilo, respeitando algumas distâncias mínimas sugeridas entre um galpão de frangos e outros estabelecimentos avícolas com o objetivo de produção diferente. Então, devemos criar aves de corte e aves de produção de ovos com uma distância mínima. O aviário deve estar no mínimo 100 metros de distância da estrada vicinal, que é aquela estrada onde passa muitos carros, caminhão e etc. Muito pelo barulho que tem nessas estradas que estressam as aves. E deve estar pelo menos 30 metros de distância da divisa, dos limites periféricos da propriedade. Então, em torno da propriedade deve estar pelo menos 30 metros de distância. A distância entre os galpões do mesmo núcleo deverá ser pelo menos o dobro da largura do galpão. Sendo assim, se você tiver um galpão de 10 metros de largura, o próximo galpão deve estar pelo menos a 20 metros de largura. E deve estar pelo menos 500 metros de outros estabelecimentos de aves de corte. Então, se você tiver outro local que venda aves de corte, deve estar pelo menos 500 metros de distância. Um aviário para frangos de corte deve estar pelo menos 5 km das granjas de linhas puras, ou bisavós, ou avós, ou qualquer tipo de incubatório. Se você tiver a sua produção de aves próximo de matrizeiras, onde revende os pintinhos, etc., deve ser pelo menos 5 km de distância. Deve estar pelo menos a 1 km de um abatedouro de qualquer finalidade, abatedouro desde que seja de aves, boi, porco e etc. E deve estar pelo menos 3 km de estabelecimento de matrizes de aves comerciais, poideiras, ovos de consumo, criação de qualquer tipo de aves ornamentais e etc. Então, uma produção de aves para corte
deve estar pelo menos 3 quilômetros de qualquer outra produção de aves para poedeiras e etc. de outra propriedade. O aviário ele deve ser construído com materiais que permitam uma fácil limpeza, uma desinfecção bacana e devem ter as superfícies lisas. As aberturas, como as calhas, devem ser providas de telas com malhas inferiores a 2,5 cm. Então, toda a tela do galpão deve ser construída com as telas no máximo 2,5 cm, para evitar o acesso aí de outros passarinhos, animais silvestres, etc. O galpão, ao redor dele, deve colocar uma cerca de isolamento com afastamento de pelo menos 5 metros, dotado de um único ponto de acesso para as pessoas entrarem. Então, no entorno de todo o galpão, deve ter uma área cercada, pelo menos 5 metros de distância do galpão, para evitar quaisquer tipo de animais que possam adentrar no local do aviário. O local, preferencialmente, deve estar rodeado por árvores não frutíferas. Ele não pode ter árvores frutíferas, pois essas atraem passarinhos, atraem morcegos, etc., que podem trazer doença para as aves. E essas árvores, elas servirão de proteção também para a dependência do aviário, contra vento, fazendo uma sombra, etc. E é muito importante manter nos limites da granja diferentes áreas de acordo com a contaminação. Então a área limpa é localizada nas intermediações do aviário, junto às aves, deve ser totalmente limpa. As áreas de interface, que são as áreas intermediárias, localizadas entre a entrada da granja, onde é feita a lavagem e desinfecção dos veículos, deve existir um local para troca de calçados e roupas. Nesta área devem ser localizados os silos, os depósitos de gás e depósitos de equipamentos. E uma área suja, que é um local fora da granja, por onde circulam os dejetos, materiais considerados contaminados, como a cama, que você pode deixar para tratar, para vender, os animais mortos e etc. Essas dicas são muito importantes para a construção do seu aviário e são dicas para você levar e escolher também o local adequado para a sua criação de aves para corte ou para poedeiras. Então, turma, essas são dicas importantíssimas para você escolher o local adequado e optar pela distância adequada da sua criação. Então, observamos que as aves para produção de corte, elas devem ter uma distância bem grande de locais que criam poedeiras. Sendo assim, não se deve criar poedeiras e aves de corte próximas. Deve ter uma distância mínima aí de 3 km, se você for de outra propriedade. Deve ter uma distância adequada aí de pelo menos o dobro do galpão, se for criações no mesmo ambiente. Então, se você for construir galpões próximos, deve-se criar pelo menos aí o dobro da distância. Se é 10 metros de largura, coloca 20 para fazer um próximo galpão. E a legislação, ela não orienta criarmos tipos de criação diferentes, aves de corte e aves de poedeira no mesmo local. Pode ser que você não consiga regularizar esses dois tipos de criação no mesmo ambiente. Então, quem é granja para ovos, é granja para ovos. Quem é granja para produção de aves de carne, para corte, é granja para aves para corte. Isso é muito importante. Você tem que determinar o que você quer, regularizar o que você quer, pois para criar outro tipo de ave no seu mesmo local, se você quiser regularizar e manter tudo certinho, vai ser um pouco complicado de se fazer. Sendo assim, determine e fixe o que você quer, trabalhe e melhore cada vez mais, fique forte nesse ramo, se for para ovos ou para corte, e depois você vai adicionando outros tipos de criação, lembrando que isso é em grande escala para grande produção de venda e grande produção de ovos ou de carne para venda. Se você quiser regularizar, tem que focar em um para você conseguir toda a certificação e etc. Se você quiser criar de forma mais simples no início, ver como é que funciona, ver como é que é a venda e etc., essa distância mínima aí de dobro do galpão é a ideal para você iniciar e depois devagarzinho vai pensando em como regularizar para crescer cada vez mais, porque crescendo regularizado, com tudo certinho, facilita muito e abre várias portas para a gente. Se gostaram do vídeo,
clica em gostei. Comenta aí embaixo se você sabia dessas dicas bacanas aí de construção e de local adequado para você construir o seu aviário. Para corte ou para postura. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Me siga no Instagram, @CriatorioNeves. Valeu, turma. Obrigado. Até o próximo vídeo.